ao vivo. Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Fala pessoal, beleza? E aí, mascote, suave? Suave na nave, e você, mago? Nós estamos junto. Meus queridos, muito boa noite. Estamos de volta aí com mais um programa Nerd em Pauta, aquele seu programa semanal, aquele nosso encontro semanal para discutir aí alguns assuntos e temas de interesse dos nerds do meu Brasil varonil. Normalmente a gente cobre a área de Atibaia e região, mas a tendência é dominar o Brasil. Exatamente. Queremos elevar nossa influência para o Brasil, depois para o mundo e quiçá para a galáxia. Exato, e quiçá para Bangu, que é maior que o mundo. Dizem, né? Dizem, os cariocas dizem. Nosso É, objetivo os, é que os- nosso os alcance cariocas de invade. Bangu. É, nosso objetivo é que nosso alcance invade Royal Pock ao Chuí. Royal Pock e Achuí. Legal, gostei, gostei. Bom, vamos dar então aquele boa noite, aquele abraço, aquele cheiro para os nossos amigos. O Bruno Conceição mandou aquele salve. Salve, Bruno. Salve, Bruno, beleza? Ó, o Anderson Zambaldi veio e mandou um boa noite do quartel. Qual quartel? Não sei, fui preso? Eu não. Boa noite. Boa noite, Anderson, beleza, meu querido? E aí, o meu xará, o Marcos Vinícius, também mandou aquele aê, boa noite. Boa noite, xará. Salve, Chara do Marcos. Bom, então se você viu aqui, como diria a Rita Von Hutt, em algum lugar desta tela, nós vamos falar hoje dos deuses americanos. Mas não estamos falando da Nike, do Michael Jordan ou da Petro, como é que é, da Texaco. Tá? Estamos falando de outros deuses, né, mascote? Exatamente. Estamos falando aí de vários deuses, né? Na verdade, para ser mais exato, estamos falando da obra Deuses Americanos do grandíssimo autor Neil Gaiman, famoso aí não só por esta obra, mas por outras obras como Coraline, Sandman, ele é muito famoso por Sandman, Stardust. Stardust, verdade. Ele tem Belas Maldições, que também tem uma série na Amazon. Putz, verdade, mano, Ah, tem que ver essa daí. Tem Um Oceano no Fim do Caminho, que eu quero muito ler, eu ainda não li. Eu acho que é um livro mais emocional, assim, sei lá. E Neil Gaiman ele é famoso por ser Neil Gaiman, não é mesmo? Exato. Ele tem uma linguagem própria, um estilo bem único, né? É muito interessante como ele lida com questões oníricas, com questões com a fantasia, com o sobrenatural. Sim, sim. O Anderson nos reiterou ali, o quartel é o Choque Nerd, ele quis dizer quartel-general, olha aí. Ah, tá, claro, o Quartel do Choque Nerd. Tá. Lê do engano nosso, amigo Anderson. Um salve aí pro quartel-general e para toda a equipe Choque Nerd, Raul, para vocês. É que vale lembrar que até a segunda ordem o nosso QG é a Hexatons. Exato. E o legal é que o nosso QG ele é virtual, né? Na Hexatons tem uma sede no imaginário coletivo da população humana. Tá? Nós já temos o nosso nodo preparado para quando estivermos vivendo em Shadowrun. Pera, boiei, 1492, os heróis da Marvel na Idade Média. Ah, sim! Essa minissérie da Marvel é fantástica, tá? E não é 1492, é isso? É 1492, é isso mesmo. É muito legal, é muito legal. A gente vai falar sobre isso, eu quero falar sobre esse quadrinho qualquer dia. Mas vamos falar então, vamos entrar, né, nesse assunto. Aproveita que você tá aqui conversando conosco, tá aqui nos vendo e dá daquele curtir, dá aquele compartilhar, ou marca um amigo seu. Se você com certeza conhece alguém que é fã de Neil Gaiman, né? Todo mundo tem um amigo que é fã de Neil Gaiman e um amigo que é fã de Clube da Luta. Às vezes é a mesma pessoa, não é não, mascote? Verdade? Eu tenho certeza que você conhece um cara que é fã de Clube da Luta e um cara que é fã de Gaiman. Sim, conheço vários caras que são fãs de Clube da Luta, a maioria deles tem alguns problemas ou são menores de idade. Acontece, acontece. Na verdade, algumas pessoas são fãs de Clube da Luta pelo motivo errado. Eu sou fã de Clube da Luta por um motivo, né, pela demonstração da manipulação da mente humana através da coerção fascista, entendeu? Sei, sei. Eu acho Porque ele bem. tipo os mongol que eu vejo compartilhar uma frasezinha besta no Facebook, né, dizendo que infância é quando você gosta do Batman e a idade adulta é quando você vê que o Coringa faz mais sentido. Não concordo com essa frase. Eu também não. Que bom.
Inclusive, eu Bom, já deixei, já comentei em algum lugar falando que achar que o Coringa faz sentido não é ser adulto, é ser analfabeto funcional. então, apoiar um sociopata maníaco com sérios problemas psicológicos é um problema, tá? O Coringa, ele tem problemas. Ah, você tá Ponto. falando do Coringa, tá, entendi. Claro, claro. Boa, boa. Mas, galera, vamos falar rapidinho do Neil Gaiman, tá? O escritor da pauta preparou uma bela biografia dele, eu gostei muito de ler, tá? Eu não sei se a gente vai ter espaço e vai ser maneiro falar sobre tudo isso, Não, mas algum comentáriozinho rápido, né, sobre quem é o Neil Gaiman, batizado como Neil Richard Gaiman, nascido em Port, Portchester, isso? Portchester, um subúrbio no noroeste da portuária de Portsmouth. Eu gostei do nome do lugar, Portsmouth, que é um dos reinos de Arton. é. Mas você não tá ligado, mano. Os nomes dos reinos de Arton têm muitas referências. Sim, vários deles, inclusive Bielefeld é uma região da Alemanha, Sim, que cheia de castelos. é tipo o Acre da Alemanha, porque eles falam que ela não existe. Ah, entendi. Ele é O... inglês do Reino Unido e nasceu no dia 10 de novembro de 1960. Olha aí, já. Caraca, meu amigo, já tá aí sessentão já, hein? Pois é, e tá com uma cara de novão, Ah, né? Ou não, não é, sei se não, já não vi eu, ele nova eu peça. acho que viajar na maionese escrevendo como ele escreve deve rejuvenescer. Acho que a gente precisa experimentar. Eu, Isso e particularmente, né? sair pra correr às 5 da manhã. Ó, o Anderson disse que ele ama os dois, acho que ele tá falando de Clube da Luta aí do New Gamer, e diz que quem apoia a anarquia nem sabe o que significa. Oh, do que você tá falando? Eu sei o que é anarquia e sei a utopia que é ela, mas a gente não tá falando disso agora. Continua, mascote. Ele é filho de David Bernard Gaiman e de Sheila Gaiman. O pai dele trabalhou em um mercado da família e posteriormente ele se torna relações externas, e isso eu achei bastante curioso, da Igreja da Cientologia. Mano, blow mind, cara. Quando eu acho que vem daí, tá ligado? Ele falou assim, mano, eu vou pegar essas histórias aqui da igreja da minha família e vou transformar ela em livros, porque tem muita história É, é, boa aqui, sabe? Então, do pouco que eu sei da Igreja da Cientologia, ela é um culto um tanto quanto perigoso, para não dizer tóxico, né? Assim, é um rolê nível Igreja Católica medieval, tá ligado? Sim, sim, Bem sim. diferente do que a maioria das religiões tentam ser, algumas, né? Vai, não dizer Maria, algumas religiões tentam ser hoje em dia, ou pelo menos se reformaram para ser hoje em dia, né? Uma coisa menos nociva. Mas o próprio Gaiman diz que ele não, a religião é dos pais dele, ele pessoalmente não faz parte dela e inclusive, ele não é alguém que se importa muito com questões religiosas, né? Ele diz que Posso, posso existe ali fazer. uma chance de existir ou não Deus, mas isso não preocupa ele. Não, deixa eu ler essa frase aqui que você Opa, manda marcou. bala. Eu achei muito bonita, tá ligado? Uhum. Digna de um escritor, né? Sem dúvida. Acho que se pode dizer que Deus existe no universo da DC. Não sou o tipo de pessoa que iria pregar aos sete ventos que Deus existe no nosso universo. Não sei. Acho que é provável que haja 50% de chance que ele exista. Não é uma coisa que me interessa muito. Cara, fantástico, fantástico. Essa é a resposta que eu daria se eu estivesse com paciência. Fantástico. Exato. Então, ele não é uma pessoa religiosa, em suma. É, agora, isso aqui é uma coisa que é interessante destacar. Neil Hum, Gaiman aprendeu a ler, segundo ele próprio, com 4 anos de idade, cara. sim. Ele- Ele parece que sofria também de uma compulsão doentia por ler, né? pro cara na infância ler livros como Senhor dos Anéis, tá ligado? Crônicas de Narnia, essas coisas que são literaturas grandes ali, principalmente Senhor dos Uhum. Anéis, né? Ler Tolkien, que é uma literatura grande, e por pouco que eu sei, um tanto difícil, né? Não por ser complicada a linguagem, mas por ser extensa, é, é um moleque bem prodígio. Sim, sim. Eu imagino que na casa de cientologistas, que provavelmente se acham extremamente intelectuais, né, deveriam haver muitos livros, e eles provavelmente liam bastante, apesar de provavelmente lerem coisas questionáveis.
E isso talvez tenha ajudado a despertar o interesse do pequenino Gaiman nos livros, né? Que bom que eventualmente ele enveredou por literaturas mais agradáveis, né? Sim. E ele próprio se tornou um escritor. E, dentre tantas obras que ele já escreveu, em 2001 ele escreve o livro Deuses Americanos, que em 2011 ele vai ganhar uma edição comemorativa de 10 anos, intitulada a edição preferida do autor, no Brasil publicada pela editora Intrínseca, fica aqui esse jabá gratuito para ela. E segundo ele próprio, pelo que tá escrito no próprio livro, essa edição tem toda uma revisão dele, onde ele traz de volta coisas que ele tinha retirado da primeira impressão, né, por pedidos do primeiro editor dele, e acrescenta coisas novas. Ele teve todo um trabalho de revisão e reescrita da parte dele e da parte dos novos editores. Olha, eu vou dizer aqui para o pessoal ao vivo, tá? Em cadeia mundial, na rede mundial de computadores, que eu descobri isso recentemente. Eu li o livro do Deuses Americanos e fiquei mó feliz, porque, meu, ler um livro do Gaiman, para mim, é uma conquista, tá? Quando eu terminei Belas Maldições, eu fiquei feliz. São livros que trazem alegria quando você termina. Não trazem sensação de órfão. Eu tenho síndrome de órfão quando termino um livro, tá? Ah, e eu não sabia dessa história de. Você falou aí 12 mil palavras a mais, eu descobri agora, então eu tô agora. Eu tô agora triste, porque eu não li essas 12 mil palavras a mais do Gaiman. É Pois isso. você, Marcos, está sentindo o que eu sinto em relação a quem vai poder assistir ReZero pela primeira vez na edição do diretor. Provavelmente eu vou fazer isso em breve, hein? Ó, ó. Deixa eu responder alguns comentários aqui. O Anderson comentou que cientologia o cara só criou para ganhar grana e não pagar imposto. Palavras do próprio criador. Viaja tanto. Peraí, que sumiu aqui. Viaja tanto que o cara criou essa religião, está no Guinness, como o maior contador de histórias de ficção de todos os tempos. Ninguém na Terra tem mais contos publicados que ele. E isso antes dele criar a religião. Nossa. É. E a Cida Campo Luz disse: Mascote, tô apaixonada por sua voz, beijos da tia. Ô, tia, um grande beijo pra senhora também. Eu li esse comentário, eu tava doido pra ler ele ao vivo, cara. Eu tava aqui me mordendo, obrigado. Então agora a gente vai falar do livro ou da série. Vamos falar de ambos? A gente vai conversando sobre a série e vai comparando com o livro. Pim, Eu pam, não, pum, beleza. eu não vi a série no caso, mas você já leu e já se assistiu a série, então a gente pode ir comparando. Já, já. Ó, se você, a primeira coisa que eu vou falar pra você que tá querendo embarcar nesse mundo é leia o livro antes de ver a série, porque a série dá um mega spoiler do livro, assim, no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada, e vai perder muito a graça do livro se você ler o livro depois de ver a série. Então, manda ver no livro, beleza? Isso aí. E por falar na série, American Gods, uma série original do Amazon Prime. Isso aí. Essa série de 2017, né, estreou em 2017. Ela é de drama, de fantasia e tem uma pegada misteriosa ali no meio dela, tá? Foi criada pelo Brian Fuller, também criador de Hannibal e Heroes. Cara, por isso que o cara fez um bom trabalho, mano. Hannibal é muito bom. Eu vi alguns episódios. Heroes é ok. Tem caminho. Michael Green também, da série Heroes. E conta no elenco com o Rick Whittle fazendo o Shadow Moon, Emily Browning fazendo a mulher dele, a Laura Moon, e Ian McShane como o fantástico Senhor Wednesday, ou Senhor Quarta-feira. Quarta-feira. Mas pelo tempo bem poderia ser quinta. Ah? Hã? Mas pelo tempo bem poderia ser quinta. Ah, sim, boa. Demorei para pegar essa referência. Ai, ai, amantes de livros, né? É assim mesmo. Bom, então essa série ela vai acompanhar as aventuras, né, a vida do Shadow. O Shadow ele começa a série preso, tá? Mas ele está sendo solto. Agora, olha que interessante, ele vai ser solto em 5 dias. Faltando 2 dias para ele sair, ele recebe uma ligação ele recebe uma ligação avisando que a mulher dele havia falecido.
A partir daí, a trama ela vai acrescentando personagens, acrescentando complexidades, e você acaba meio que se perdendo. O começo da série, tanto quanto o começo do livro, ele parece um pouco. Ele joga muita coisa em cima de você. Tá? Essa é a sensação que eu tenho. Às vezes assusta, mas até para mim, que já conhecia a história, que já sabia o rumo dela, porque eu li o livro bem antes de sair a série, então eu já meio que estava prevendo algumas coisas ali, já imaginava, né? Afinal de contas, a série é baseada no livro, e eu gostei muito do que eu vi. A princípio, a caracterização do Shadow Moon fugiu um pouco de como eu imaginei ele no livro, mas o Rick Whittle entregou um trabalho tão primoroso que em alguns episódios isso já nem importava mais, sabe? A caracterização do personagem não era importante porque a psique dele estava ali. O Rick conseguiu transpor o Shadow Moon do livro, para a tela da série. E isso é fantástico. Isso é interessante, porque lendo o livro eu tenho uma impressão muito do Shadow ter muita inocência, né, em si. Ele vai preso por causa de um assalto que é... Assim, pessoal, a gente vai trabalhar com spoilers aqui, porque a série, pelo menos a primeira temporada, já não é Pelo menos a novidade primeira temporada dá há para um dar bom uns tempo. spoilers. E o livro tem aí que tem 20 anos, né? Uhum, 10 se a gente levar em conta só a edição favorita, preferida do autor. sim. Então, o Shadow ele é muito inocente, ele vai preso por causa de um assalto que ele vai cometer, mas ele era não era um bandido com história, né, com experiência, Ele era o espertão. Ele aplicava pequenos golpes, né? Fazia pequenos golpes nas pessoas e eventualmente ele foi comandado para um golpe mais, como eu diria, mais audacioso, né? Ele tem um jeito com as mãos que ele brinca sempre com uma moeda e ele faz truques de mágica, né? Ele é bom nesse negócio de prestidigitação, então ele usava isso para picar carteira, picar relógio, né? Picar, ó, pickpocket. Mania de RPGista. Então, mas o Shadow ele era o espertão, tá? E não de uma forma ruim, né? Ele não fazia isso de uma forma, ele não era vilanesco. Sei lá, cara, não de uma forma isso é ruim, ele roubava mostrado na pessoas série de uma só. forma leve. Uhum. Interessante, no livro, pelo que é falado, ele era instrutor de academia. E ele Sim, também. aprende a fazer os truques com a moeda e tal na cadeia, com um livro. Ah, é verdade, é verdade. Ele era instrutor de academia, mas se não me engano, ele aplicava mesmo esses golpes porque ele já sempre teve talento para isso, tá? Mas eu posso estar Entendi. confundindo com algum outro personagem, Não então sei. Até o momento no livro não mostra isso, mas eu tô chegando na terceira parte. Eu ainda não cheguei na terceira parte do livro. saquei. Ó, tem mais aqui um comentário. O Anderson disse que a série é ótima. O Ian McShane como Odin está mais que maravilhoso, sem dúvida alguma. E o Rafael Silva mandou um boa noite, guerreiros. Boa noite, Rafael. Salve, Rafael. Beleza, meu querido? Deixa aí já seu like, compartilha nós e vem com nós. Dá essa força. Ah, então, quando ele sai o Shadow então sai da cadeia e pega um avião para voltar para a região onde ele mora. Se não me engano, ele mora na Flórida, na Califórnia. Agora você me pegou, Não não lembro. lembro. Não faz muita diferença agora, tá? Até porque ele vai ficar fixo depois de um tempo. É, Né? Vai ser nômade um pouquinho aí no começo da série. Uma coisa com Tá? curiosidade é que o Gaiman ele escreveu todo o trajeto que o Shadow, que os personagens vão fazer pelos Estados Unidos, de acordo com uma viagem que ele mesmo fez pelo país. Né? Vale lembrar que ele é inglês, né? Então ele visitou os Uhum. Estados Unidos, ele realmente assim, ele visitou os lugares, ele usou as descrições dos lugares nos livros dele. Sim, e é interessante porque ele descreve com alguns detalhes no livro. E assim, eu sou leitor de Dan Brown, e se você leu Dan Brown alguma vez na vida, você sabe que é muito importante ter um dispositivo com o Google do lado para você pesquisar imagens, porque o Dan Brown ele não é tão descritivo,
na verdade, ele é descritivo ao ponto de você querer realmente ver o negócio, uma vez que você sabe que é real. E quase todos os lugares que o Gaiman cita no livro do Deuses Americanos, eu fui pesquisar no Google e eles existem, tá? Olha A só. maior parte Eu deles. senti vontade de fazer isso, mas com as músicas que o Gaiman cita o tempo inteiro. Inclusive ele coloca alguns versos de várias músicas. Então, eu senti Uhum. vontade porque eu pensei que talvez isso aí me ajudasse até a entrar mais ainda na história. Vai nessa, mano. Vai nessa mesmo, porque eu acho que ele faz isso de propósito, tá ligado? E a leitura, ela tem disso, entende? Você se deparar com alguma coisa que te desperta um interesse extra e você sai do mundo do livro para ver alguma coisa, se isso é real, se isso é plausível, você busca isso do lado de fora, tá ligado? Antes do Código da Vinci ser lançado, o filme, eu li o Código da Vinci e todas as locações que eles usaram no filme eu já tinha visto por imagens do Google, porque eu fiquei curioso e fui pesquisar a maior parte delas. Então, isso aprimora a sua leitura, isso aprimora a sua experiência. Né? Não era no E no Código da caso. Vinci, desculpa te cortar agora, saindo um pouco do Não, pode falar, tópico, pode mas falar. acho que não era Código da Vinci que atrás do livro tem uma numeração que é uma coordenada geográfica de algum lugar? Não sei. Se eu não me Nunca engano, ouvi tinha falar. um rolê desse tipo em algum dos livros do Dan Brown. Agora eu vou ter que procurar minha cópia de Código da Vinci e correr atrás disso. Mas vamos, a gente não está falando disso. A gente está falando do Shadow Moon, que pegou um avião para voltar para sua casa, né? E para tentar chegar a tempo do velório da sua esposa, que lembra? Havia acabado de falecer. Então, Exato. ele precisava chegar a tempo no velório da sua esposa. No caminho, ele conhece um senhor muito. Ele não é simpático, mas você percebe que o cara é malandro, sabe? É aquela simpatia da malandragem, do espertinho. Que ele que é esse cara ele se chama de Senhor Quarta-feira. Tá? Ele se apresenta dessa forma. É, Desculpa aí, é em pessoal. inglês, né? E Wednesday. Inclusive, eu acho que foi uma sacanagem não traduzirem o nome dele na série aqui no Brasil pra Vandinho. eu não estava esperando isso. Mandinho é ótimo. Eu vou ter que até refazer a arte. Eu fiz uma arte fazendo uma piadinha, um meme que eu esqueci de compartilhar no meio da semana. Agora eu vou refazer com esse Vandinho. Enfim, ele se chama de Senhor Wednesday porque, para quem não sabe, na mitologia nórdica, quarta-feira é o dia sagrado de Odin. E este senhor virá a se provar ser o famoso líder do panteão asgardiano e senhor da guerra e pai de todos, Odin. E acho muito legal, agora eu vou deixar aqui um comentário, que ao longo de toda a série, vários personagens vão chamar o Odin por quase todos os nomes pelos quais ele foi conhecido. Já chamaram ele de Odin, Wutan, Vutan, Votan, tipo, vários. Eu sei É, disso porque eu tenho um livro do Neil Gaiman chamado Mitologia Nórdica, onde ele fala se eu não sobre me isso engano, também. tem um Leprechaun que acho que chama ele de Grimnir ou alguma coisa assim também. Grimnir, isso, Grimnir. Hum, Aproveito e coloco a deixa aqui. O mascote falou de Tolkien mais cedo. O Odin, aliás, o Gandalf do Senhor dos Anéis, ele é baseado no Odin. Tá? Um homem idoso com vestes puídas que anda que caminha pelo mundo, compartilhando sabedoria e aprendendo com as pessoas. Então, o Odin era visto como um homem, né? Acreditava-se que ele vinha para a Terra como um homem idoso, né? Maltrapilho, mas que viajava pelo mundo, né? Caminhava pelo mundo dividindo sabedoria e aprendendo com as pessoas do mundo e criando guerras, né? Também, porque o Odin faz isso. Sim. Inclusive é muito legal que no livro, eu não sei dizer, na série, no livro você vai ter também os corvos de Odin, né? O Mugin e. Como é que é mesmo? Hugin e Munin. Hugin e Munin. Sabe o nome deles? Além de em Viking? Não, não sei. Memória e Ah, pensamento. sim, verdade. Eles falam no livro. Uhum. São os corvos. Para quem não conhece mitologia nórdica, Hugin e Munin seriam dois corvos dotados de inteligência que voam por Midgard, pelo reino dos homens,
vendo o que está acontecendo e ao final do dia, no entardecer, voltam para Asgard, pousam cada um num dos ombros de Odin e contam para eles, para Odin, o que aconteceu no mundo durante aquele dia. São tipo a, Memória são tipo e a pensamento. sua vizinha idosa fofoqueira, né? Não, mas é isso mesmo. A piada que rola entre as pessoas que conhecem essa lenda assim melhorzinho é que o Ruguinho e o Muninha eram os corvos fofoqueiros. E o Anderson comentou aqui, é verdade, ele não era igual aos Zeus que saía passando rodo em geral. Se bem que reza a lenda, né? Afinal de contas, ele é o pai de todos. É, vale lembrar que o título de pai de todos é dado porque foi Odin quem criou as castas dos homens e ele fez isso daí de uma maneira, bom, acho que você já consegue imaginar. Exato. Ele não é o pai de todos os deuses, ele é o pai de todos os seres vivos. Né? Porque quem não é filho dele diretamente é filho do filho dele, então ele acaba sendo o pai de todos. Bom, aí o que a gente vai. A gente vai conhecer alguns personagens e eu acho muito legal aquele Leprechaun, que eu esqueci o nome dele agora. Né? Se alguém lembrar aí, pode me ajudar. Cara, ele é um personagem tão legal. Eu gosto tanto dele ao longo da primeira temporada. Eu gosto da forma truculenta e marrenta como ele age o tempo todo e como isso ferra ele o tempo todo. É um cara que às vezes dá dó, porque tem um momento, acho que no meio da primeira temporada, que ele tá algemado, tinha acabado de sofrer um acidente de carro, tava sendo levado pra delegacia, e na delegacia uma árvore maníaca, maluca, demoníaca, parecia um cuchulo, quase pegou ele de jeito, entendeu? Eita. É um cara que se ferra, mano. Caramba, olha só que interessante. Dando uma passada por cima de alguns episódios pra coletar um pouco de material pro programa, eu reparei Uhum. mesmo que parece que alguns personagens trabalham de forma diferente do livro, né? Por exemplo, esse Leprechaun mesmo, ele aparece, ele realmente é muito legal, ele é beberrão, barulhento, briguento, mas ele só tem duas aparições, infelizmente. É, isso foi uma das coisas que eu falei para a senhora Mago. Eu falei, olha, esse Leprechaun aí tá tendo muito peso narrativo, ele tá aparecendo demais. Mas o cara, ele atuou também de forma fenomenal. Eles brigam quando eles se conhecem e sem querer, esse Leprechaun ele tá tirando uma onda com o Shadow nesse momento, nesse bar, nesse episódio. O Shadow finalmente fecha o acordo com o Quarta-feira, se tornando então o garoto de recados, o faz tudo, o assessor, né, do Wednesday, que mandaria o Shadow fazer muitas coisas a partir daí. Nessa cena, nesse momento, né, o Leprechaun, sem querer, manda dar para o Shadow, numa aposta, uma moeda de ouro, que é a moeda original. É a fonte de todo o poder e toda a magia do Leprechaun. É a sorte do Leprechaun. É a partir do momento que o Shadow fica com a moeda, tudo de ruim acontece com esse cara. Tudo. É por isso que ele apanha, sofre um acidente de carro, vai preso, apanha de uma árvore. Tudo de ruim acontece com ele a partir daí, porque o Shadow, durante o velório, né, depois do velório, ele chega tarde, no velório não consegue se despedir de sua esposa, ele apenas joga a moeda no túmulo da esposa dele. E parece até que ele sabia o que ele estava fazendo, porque quem joga uma moeda de ouro no túmulo? Então. Era um, É né? um belo A, presente, né? a moeda entra no túmulo e acaba entrando, né? Atravessando por algum motivo bizarro, divindade pura. Ela penetra pelo caixão e tudo mais e acaba penetrando a pele da Laura Moon, que está enterrada, e isso desperta ela. Nossa, é desse jeito. Porque no livro ele Não, simplesmente joga a moeda em cima do caixão da esposa já dentro da cova e joga um pouquinho de terra em cima da moeda para os coveiros não verem enquanto eles enterram o caixão. não, na série ele chega tarde e joga a moeda em cima do túmulo fechado. Caraca. Mulher dele, que inclusive ele descobre que toda desgraça é pouco para Shadow, ele descobre que estava traindo ele enquanto ele estava preso. Exato. E depois ele também descobre que a morte dela foi causada pela traição dela. É,
E é muito E, interessante porque quando ela volta dos mortos, ela volta diferente. No livro isso aí fica bem claro, não sei na série, né? Porque ela perde muito da sensibilidade, né? Do, assim, sensibilidade que eu falo assim, o tato social, né? Ela não tem problema em falar as coisas, ela não tem problema em tomar certas atitudes, ela não tem problema. Ela simplesmente conta pra ele toda a traição, uhum. como ela traía ele, os porquês dela, o que como é que foi o acidente, mas é bem assim, cruel, ela falando pra ele, tipo, tendo que aceitar tudo aquilo. E aí quando ele fala, cara, mas que merda isso, né? E ela fala, você acha? Sei lá, não parece mais. Já não É, importa. digamos que a série consegue ser bem fiel ao livro em alguns momentos, Uhum. Sim, é uma tá? adaptação, E, né? Não é uma transcrição. não. Até Até porque, porque, pode falar. não, eu ia falar que a série ela atualiza o livro, né? Sim. A Ela, série ela moderniza alguns aspectos, ela dá mais cena, mais espaço de cena para alguns personagens, o que suscita umas discussões mais interessantes, umas discussões novas, né? Um debate novo ali dentro da série. E é o que eu comentei ali na minha análise na pauta, que as alterações que a série sofre em relação ao livro, elas, embora algumas tenham me incomodado com a posição em que elas aparecem, tá? Como, por exemplo, tem uma descoberta o Shadow descobre algo sobre ele muito cedo na série, enquanto no livro, dentro da história, é mais para frente. Isso me incomodou um pouco, porque para mim meio que perdeu o mistério, né, dentro da série. Então eu já entendi o propósito da série, meio que o caminho dela. E mas de qualquer forma, a maior parte das alterações só vem para acrescentar. Não tem uma mudança que desagradável o suficiente para ser sim, lembrada. aproveitando que eu esqueci de fazer transição de imagem, por exemplo, uma alteração que nós temos é a deste cara que está aparecendo na tela. No livro, ele seria o deus da internet, né? Um dos deuses novos com quem os deuses do mundo antigo estão brigando porque estão perdendo lugar para eles. Na Ah, é, série, ele se a torna. gente falou sobre um monte de coisa, desculpa, só a gente falou sobre um monte de coisa menos essa parte que é o núcleo da história, que é a guerra entre os deuses. Verdade. E aqui na Continua, série, continua. se eu não me engano, esse aqui seria o deus das redes sociais, né? Ele não é propriamente a divindade da internet em si. Sim e não, tá? Ele é o tech boy, ele é o deus da tecnologia, tá? Então Tecnologia. ele primeiro aparenta ser um daqueles, ele entra nesse momento ele parece ser um daqueles excêntricos do Vale do Silício, sabe? Um garoto prodígio da internet que fez um programa foda e todo mundo usa e ganhou muito dinheiro. Mais pra frente na série ele se desenvolve para algo mais hiperconectado. Mas a gente tem um outro que faz esse mesmo papel, que é o Senhor World, né? Que é o Senhor Mundo. Ele representa a globalização, ele representa a conexão global de todas as pessoas. Olha, interessante. Ele acabou de aparecer na parte que eu tô lendo do livro. É, o Senhor Mundo ele é o grande vilão. E curiosamente, no livro ele nunca aparece, se não me engano, fisicamente. Desculpa, Marcos, mas eu tenho que fazer isso. Então, você está me dizendo que em Deuses Americanos nós temos Awardo! E fica a referência para quem reconhecer. É. Cara, essa parte é muito legal. Tá mostrando aí a I Love Lucy, Uhum. né? É uma atriz atual, é uma atriz, né, viva hoje, né? Uma atriz moderna, que é muito parecida com a atriz da I Love Lucy, e ela faz a deusa da televisão, a deusa do entretenimento de vídeo. E é muito interessante, porque ao longo acho que na segunda temporada, e eu espero que seja o único spoiler que eu vou dar, ela se metamorfoseia, ela se transforma na deusa do YouTube. Olha só. Ela se torna uma e-girl chinesa, sabe, na aparência. É muito bizarro, cara, mas assim, é fantástico como você falou. Ele atualiza o livro, porque o livro é É, antigo. Tecnologias que o Gaiman falava no livro hoje são comuns e mundanas pra gente. Então a série, o livro precisou sofrer essa mas readaptação, é né? bem interessante mesmo. Por exemplo, né, já que a gente já estava comentando disso, o garoto da tecnologia, o Tech Boy, né, no livro ele era representado como um cara gordinho que ficava fumando peças eletrônicas e tal, né? E aqui Uhum. ele já é esse moleque todo feito no outfit, né?
Mas ele também fuma umas paradas esquisitas. Tipo, tem na primeira vez que ele aparece, ele tem um bong ou um cachimbo, um negócio assim, sei lá, de vidro com um sapo dentro. E o sapo tá boiando dentro de uma água assim. E aí ele, sei lá, é muito bizarro, sabe? São coisas que saem da cabeça do Gaiman. Eu acho que os criadores da série falaram assim: Ô Gaiman, vem cá. A gente quer fazer na série do Deuses Americanos, mas a gente quer umas coisas a mais aqui. Dá uma ideia pra gente colocar, porque são coisas que eu imagino saírem da cabeça do próprio Gaiman. Sim. E tem a questão dos deuses, né? E pra ficar aqui bem, já ficar entendido, né? Em Deuses Americanos, o Gaiman trabalha a ideia que os deuses são criações humanas, né? Eles advêm da nossa psique, da nossa imaginação, meio que da nossa crença propriamente dita. E eles precisam dela para manter suas forças. Então, a ideia é que os deuses antigos, eles viviam no mundo antigo e tal, tinham crença, tinham fé e tudo mais, mas com o mundo moderno, tecnologias e outras coisas, nós passamos a adorar esses objetos, essas coisas. Então, nós passamos a adorar a televisão, passamos a adorar a tecnologia. É muito interessante um diálogo do livro, eu não sei se ele acontece como muito na série, né, que das rodovias que o Ednis ele não quer pegar rodovias com o Shadow, né? Quando o Shadow pergunta por quê, ele fala que ele não sabe de que lado elas estão na guerra. Que dá a entender que as rodovias também se tornaram divindades. O que é até um conceito Então. bastante grego, né? Os gregos, se não me engano, eu não lembro se eles tinham deuses das estradas, mas eu lembro que eles tinham, por exemplo, deuses dos rios. Todos os rios eram deuses. Eu sei que não tinha um deus, eu não lembro se tinha um deus das estradas, mas tinha o Janus, que é o deus das passagens, Verdade. né, o Janus. Então, eu lembro, o que me motivou a ler Deuses Americanos foi um excelente cast, um excelente podcast do já não tão, né, um pouco mais velho, nerd, ele, na época, menos velho, eles fizeram um podcast sobre isso e tal, e aí eles até falaram assim, meu, faz todo sentido as estradas e rodovias serem deuses, porque os deuses... Alô? Oi? Tá me ouvindo? Crashou minha live aqui que eu tô acompanhando. É, então, ele fala assim, deuses são formados por duas coisas, crença e sacrifícios, né? Quanta atenção você dá para aquilo e os sacrifícios que você faz por aquilo. Quantas pessoas não morrem em rodovias, né? Ele fala isso no cast. E aí eu pensei, caraca, mano, se isso fosse verdade, a gente tá ferrado. Não, no Brasil as rodovias entidades poderosíssimas, né? O tanto de gente que morre aqui porque o brasileiro é imprudente e burro. Falando em entidade, eu vou falar isso rapidinho. Eu maratonei Cidade Invisível, então fãs do Nerd em Pauta, aguardem. Sim. A Cuca vai pegar. Por sinal, essa série responde, né, aquela pergunta de quem tá cantando aquela musiquinha enquanto, já que o papai tá na roça e a mamãe foi trabalhar. Você não faz ideia. Cara, tem umas coisas bem interessantes. Assim, tem algumas cenas chocantes. A primeira cena da Bilquis, a deusa do amor, na verdade, a deusa da luxúria, tá? Ela faz o ritual dela de sacrifício lá. É pesado, viu, meu amigo? Ó, lembrando, tá? Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que essa série é proibida para menor de 18, tá? Então toma cuidado com quem você estiver assistindo do lado, porque pode ser constrangedor. Confesso que confesso que eu vi essa cena, eu acabei vendo. E eu gostei muito dela, sabe? Ela ficou muito mais interessante na série visualmente do que ficou no livro. Que o livro ele não. Uhum. Ele fala o que acontece, mas ele não dá muitos detalhes. Então na série, como você tem um recurso visual, eles fizeram uma boa explicação ali de como é que acontece a cena. Pra quem tá em dúvida, como o Marcos falou, é uma cena pesada, não assista perto de qualquer um, principalmente pessoas pudicas. É. Bom, vamos lá, a gente está se aproximando do nosso final. Mas, Cláudio, você quer falar alguma coisa a mais do livro ou do filme para a gente ir se encaminhando para as Eu quero análises? te fazer uma pergunta em relação a um Pergunte. personagem, a uma divindade específica. Vamos ver se eu me lembro. Como é o Anansi na série? Ah! Putz, sabe quem atua como o Nancy na série? É, É o Orlando Jones. Sabe quem é não ele? sei.
Joga na internet, depois você vai morrer, você vai saber quem é. Ah, ele faz um dos tios do Todo Mundo Odeia o Chris. Tá, mas. Ele é um dos. Joga Orlando Jones no Google, Pera, você vai ver quem pera. é. Ele é um excelente ator e ficou excelente o Nancy. Só que ele foi demitido por isso, tá? O ator, ele punha muito mais agressividade e violência que tem muita. O Nancy, ele faz algumas. Ele aparece como um personagem dentro da trama, o Wednesday fala com ele, etc. Mas ele normalmente aparece como um narrador, contando alguma coisa no começo, no final do episódio, ou participando de algum flashback. E nesses momentos ele normalmente está interagindo com outros pretos, normalmente em navios negreiros, né? Navios escravagistas. E aí ele normalmente aparece exultando os cativos a se libertarem, a lutarem, ou pelo menos a preservarem a si mesmos e as suas culturas. E da segunda para a terceira temporada ele foi demitido da série por conta desse apego mais belicoso que ele estava dando ao personagem. Mas ficou muito bom. Entendi. Cara, então, porque no livro eu amei o, Ele é o, ótimo. o Ele Nancy. é Cara, ótimo. que personagem espetacular, sabe? Desbocado, ele fica xingando o Shadow. E é engraçado, porque o Shadow, ele gosta muito, acaba gostando muito do Nancy, e o Nancy acaba gostando bastante do Shadow também. Então, ele é muito divertido. Tem uma hora que ele vai acontecer uma reunião de deuses e ele vai contar, ele vai tipo fazer uma história, contar uma historinha pra amaciar o pessoal pro Wednesday conversar com eles. Aí ele conta aquela história lá do tigre na África e tal. Nossa, cara, é muito bom. Cara, que personagem espetacular o Nancy. Velho, Deus Americanos vale a pena só por ele. E você sabe como chama o segundo livro da série Deuses Os filhos de Americanos? Anansi. Os Filhos de Anansi. Nossa, Eu tô mano, eu vou lendo, muito é ler esse muito livro. Eu vou legal. É muito ler. muito legal. Para quem não sabe, Anansi é uma divindade da África. Ele é um deus aranha Não é bem uma e divindade, ele é uma entidade. sim, sim, sim. A semântica da coisa não vai nos atrapalhar hoje, Uhum. tá? Ele é muito malandro, ele é muito esperto, mas também é muito vingativo e extremamente poderoso. Né? Ele é muito poderoso no livro e na série. Tá? Só Ele que aí a série tem o showrunner que tirou o cara da jogada. É, ele é muito famoso. Um dos mitos dele fala que ele fez lá uma barganha com os deuses e fez uma série de trabalhos para adquirir todo o conhecimento do mundo, né? Por isso que ele seria um grande contador de histórias, inclusive. Na Uhum, animação do Super Choque, ele era mostrado com. Tinha um super-herói africano que era o Anansi e ele tinha o poder de criar ilusões. E aí ele usava. A história seria que ele usava isso para contar suas histórias, né? Com as teias de ilusão dele. E fica aqui a isso. referência para quem que nasceu ali em 95, 96 e assistiu a Ilha Ratimbum na antiga TV Cultura. Tinha uma personagem, uma aranha contadora de histórias chamada Anansi. Ó, muito bom. Temos aí várias culturas. O Anderson comentou aí, fez um comentário há um tempo atrás, então eu preciso ler antes que ele fique triste, que senão ele fica bravo. Ele cobra a gente, né? Se a gente não ler. O Vira-Volta, eu acredito que seja o, o plot twist do filme O Segredo da Cabana, é mais ou menos essa mesma ideia. Claro que a do Gaiman veio primeiro. Eu não lembro agora do que a gente estava falando da ideia do Gaiman naquele momento, mas ideias são uma coisa que, né, a gente compartilha e elas são nossas e do mundo ao mesmo tempo, né? É, cara, o Anansi também, outra referência, tá? Para quem joga RPG, Anansi também é o nome de uma raça metamórfica que vira aranha no jogo Lobisomem ou Apocalipse, que eu quero muito jogar. Se alguém quiser narrar, eu tô aceitando convites, tá bom? É... E vamos partir para análise e nota? Vamos. Marcos, então, qual é a sua análise e nota? E, se você me permite a pergunta, é, a série, quão bem ela adapta o livro e até onde você diria que a série já adaptou do livro? Se ela já adaptou o livro inteiro? Tá faltando coisa ainda? Tá. Vamos lá. Primeiro, minha análise técnica, tá? A série ela é muito rica nos aspectos, não só no aspecto interpretativo, tá? Todos os atores entregam uma carga emocional bem condizente com a situação.
óbvio, tem aqueles escorregões, tem aquelas cenas que você fala, ué, tal. Um detalhe para Emily Browning, que faz a Laura, e realmente o que você falou, Mascote, sobre a frieza e insensibilidade dela, isso aparece, tá? Ela se torna o que eu posso dizer. A melhor forma que eu posso resumir a menina é babaca. Tá? Ela fica babaca. Tá? A fotografia ela varia aí tanto. O diretor eu não sei se é um diretor de fotografia ou vários, porque tem tanta linguagem fotográfica, tanta linguagem cinematográfica. Eles usam e abusam da semiótica, né, que é o estudo dos símbolos, lá, que é desde dos primórdios da mitologia, né, do surgimento do misticismo, que usa isso, usa símbolos e metáforas para passar informações. E a semiótica dessa série, ela foi muito bem feita, muito bem trabalhada. Inclusive, com algumas. Eu passo a maior parte do tempo assistindo a série, tentando adivinhar quem é o Deus, com base nas informações que ele passa, com base na forma como ele é apresentado e tal. Porque eu sempre estudei um pouco de mitologia, sobre todas as mitologias, porque eu gosto disso. Né? É um prazer pessoal para mim. E e a série é muito bem adaptada, tá, Mascote? Respondendo a sua pergunta, a série ela faz um excelente trabalho de adaptação. Ela preenche alguns vazios que são necessários porque a história foi alongada, tá? Ela foi esticada em alguns aspectos. Então, criaram-se vazios narrativos que precisaram ser preenchidos. Então, por isso, o Leprechaun tem um papel maior. O taxista que se envolve com o Jim no livro, ele vai ter um papel maior, ele vai aparecer até a terceira temporada. E não, até o final, até o que eu vi da terceira temporada, e parece que a série tá passando semanalmente, vai ter episódio novo essa semana. Não foi adaptado tudo, mas está se encaminhando para o final, aparentemente, para o final do livro. Bacana. Tá? E essa é a minha análise, e a minha nota são 5 selos de não confie em estranhos em aviões. Muito bom. E aí, a série você não viu nada, né? Você não pode Não tem analisar. como eu falar alguma coisa da Do série. livro, você quer falar alguma coisa? Cara, é uma leitura que eu já havia ouvido falar antes, né? O Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Deixa eu exibir aqui minha criança. E é uma leitura muito prazerosa. Esse eu tenho. Não é pesada, né? O Neil Gaiman ele é muito descritivo, mas ele usa uma linguagem simples, né? Então não é difícil de você entender as coisas. Tem muitas referências ali à cultura local americana, né? Uhum. Então acaba sendo um passeio pelos Estados Unidos. Confesso que tem horas que parece que ele se alonga um pouco demais, sabe? Ele se prende muito ao de cotidiano do Shadow, parece, né? Muitos momentos parece que eu tô assistindo um anime Slice of Life. Cara, sabe o que eu É, diria? Eu diria que a obra Deuses Americanos é uma mistura de Fúria de Titãs com quatro amigas e um jeans viajante. eu não vi Quatro Amigas e um Dia Viajante, mas eu posso assegurar que é muito melhor que Fúria de Titãs. Mas, enfim. Mas eu não desgosto, né, dos momentos mais de calmaria, né, do Shadow, que ele vive um momento normal. Eu acho bastante interessantes até. Eles ajudam a expandir, a crescer o personagem, a você conhecer melhor ele, até mesmo você conhecer outros personagens ao redor dele. Acho que Sim, um dos momentos que eu mais gosto da história é quando ele fica numa casa de uma dupla de deuses egípcios que trabalham como agentes funerários. tem na série. Tem, Que é o Thoth e o é, Anubis. É a funerária Ibis e Jaquel, que é isso. Chacal. E tem É tem muito a legal. gata também, como é que é o nome da deusa agora? Bastard. Tem a Bastet também? Tem, ela só aparece como gata. Ela só aparece como gata? Porque Ela fica na funerária, ela nunca vira o, humana, ela é só gato. o Neil Gaiman descreve uma cena entre o Shadow e a Bastet que eu só posso pensar que ele teve um período da vida em que ele curtiu um pouco de hentai. Deixo aqui para vocês ficarem curiosos e irem procurar o livro para verem como é que é o rolê. Isso aí. Enfim, recomendo demais a leitura de Deus Americanos. Eu ainda não terminei ela, mas pretendo terminar o mais rápido possível.
E minha nota para Deuses Americanos não poderia ser outra que não Cinco Deuses de Quinta-feiras de Trovões. Muito bom, muito bom. É, bom, eu repito as palavras do mascote no que tange a maior parte do livro e também digo que o livro ele além de contar uma história muito interessante, né, a respeito da guerra. Na verdade, a guerra, eu vou falar a verdade, ela é muito curta no livro, tá? Muito curta. Até porque são deuses lutando contra deuses. Quanto tempo uma luta assim pode durar, não é mesmo? E, e ele, na verdade, o livro, o Gaiman tenta com esse livro, ele tenta nos fazer questionar o papel da divindade. Tá? Ele tenta, ao mesmo tempo, questionar o nosso local como seres humanos, né? Questionar a nossa própria humanidade e a nossa própria capacidade de sermos mais ou menos, mas tudo em detrimento das nossas escolhas. Né? Eles mostram que a divindade, em alguns momentos, eles mostram que ser um deus não é bom, porque o Deus ele está preso a repetir a sua história, a repetir a sua vida, a repetir a sua tragédia, né? Então, assim, o Wednesday, em algum momento no livro, ele fala: eu não gosto porque eu estou fadado a passar a minha vida inteira, eterna, evitando Ragnarok ou provocando ele, entende? Ele tá preso nesse ciclo, todos os deuses estão presos nesse ciclo, então isso é mostrado, tá ligado? Ó, por mais que você ache que ser Deus é bom, não, a sua crença me prendeu, a sua crença restringiu a minha vida. Dá a entender, tanto no livro quanto na série, que todos os deuses, em algum momento, foram humanos e, por algum evento, por algum feito em vida, foram agraciados como divindades e ascenderam. É a famosa apoteose. Tá? Quem joga Arton já deve ter ouvido falar, quem joga Tormenta já deve ter ouvido falar de algo assim, né, não, Mascote? Sim, com certeza. Arton é um cenário onde você pode ascender como uma divindade maior, quiçá divindade maior, se você fizer as coisas direitinho. E o mestre foi muito bonzinho. É. O Anderson veio aqui e comentou, ó, ele perguntou: o Davi não gosta do Fúria de Titãs antigo? Eu acho que ele tá falando dos últimos dois. Não, Tá? é que você sabe que tem um filme bem antigão, né? Sim, Esse sim, eu eu não vou consigo confessar assistir aqui que esse. eu não vi, não tenho grande vontade, deixa aqui meu perdão pelo vacilo, se você para É, quem gosta, né? É aquela versão mais recente, não vou dizer nova, porque também já é antiguinha, aquela versão mais recente, eu não odeio, né? Mas não é exatamente um grande filme. foi um desperdício de filme, né? Foi um desperdício de rolo. Só isso. Tá? Ele também, ele comenta aqui, acho que da hora que nós estávamos falando da Bastet, né? Que você falou da cena dele com a Bastet. Mas meus filhos, no Sandman, mostra ele umas 2 vezes na cama com a Bastet nua. O Sandman tem um forfé ali com a Bastet, né? Nos quadrinhos, 1 ou 2 vezes. Né, mas é o Sandman, não o Shadow. O É. Shadow faz isso no livro só. E então, o livro ele vai questionar a humanidade, questionar o papel da humanidade, questionar a nossa própria visão sobre a realidade, sobre nós, e, e vai, no meio disso tudo, trazer personagens riquíssimos, uma trama muito bem construída, muito coesa, uma narrativa gostosa de ler. Você entra nas palavras do Gaiman ali e vai navegando. O livro ele se lê sozinho, quase. A história pede para que você continue virando as páginas. Às vezes, no meu caso, às vezes era difícil parar, né? Era olhar o relógio e falar, putz, tem que parar de ler, porque eu tenho que fazer alguma coisa e tal. E a gente querendo saber um pouco mais sobre isso. Ensina um pouco de paciência também. A minha nota para esse livro, para qualquer livro do Neil Gaiman, que eu já tenha lido, vai ser sempre 5 selos. Nesse caso, 5 selos de. O que eu escrevi aqui? Peraí, que eu escrevi uma piadinha legal. Peraí. Eu tenho uma. 5 selos de carro no lago. Leia e entenda. Ah, verdade. Beleza, meus queridos. Foi legal eu gostei desse papo de comparação, né? Eu achei maneiro. Espero que vocês tenham gostado aí no cantinho de vocês. E qualquer dúvida, sugestão, crítica ou pedidos de amizade eterna, encaminhe para nós nos arrobas que vocês estão vendo aqui. E, Mascote, quer falar alguma coisa para os nossos telespectadores? Sim, eu quero. Eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês gostaram dessa coisa de a gente comparar uma obra com uma obra original com sua adaptação, falem, a gente pode fazer mais vezes, né? Podemos pegar outros livros que viraram filme ou série.
talvez até algum mangá que tenha virado anime, comparar com a qualidade da adaptação e como tá a história. Sim. Não sei se eu vou conseguir ler um mangá e para acompanhar um anime, mas eu me disponho a pelo menos livros, séries e filmes Uhum. eu fazer essa comparação porque eu já faço. Tá? Vamos começar com Eragon, que eu quero destilar meu ódio assim, todo de uma vez. A gente fala de novo de Eragon só para falar mal dele de novo nesse filme. Pode crer. É... Sim, podemos também fazer isso um dia com o Riziro, que é maravilhoso. É... Zero dias. Zero dias. E espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Saibam que nós fazemos para vocês. E procurem por nós. Deem sugestões de outras adaptações que vocês gostariam de ver. Falem conosco nas redes sociais, nos elogiem, nos critiquem. Lembre-se que crítica é diferente de ofensa. Critiquem, mas lembrem que nós também somos seres vivos que também temos Sim, sentimentos. e se Cuidado. vocês ferirem os nossos, nós provavelmente vamos ferir os seus. Tendo dito isso, aguardo vocês ansioso na semana que vem. Um grande abraço e até mais. O cara ameaça tornar a vida deles ruim e espera ele semana que vem. Assim você não me ajuda, mascote. Tchau, gente. Boa noite. Até semana É que vem. bipolaridade que chama. Ai, ai, ai.